Olá, nós somos a Igreja Batista do Parque Lafayette e a nossa celebração está prestes a começar. Eu quero te convidar, neste momento agora do culto, você tirar um tempo para adorar o Senhor junto conosco e ouvir a palavra de Deus através desta celebração. Nós estamos orando para que este momento agora seja um momento que abençoe a sua vida e a sua casa. Você é a resposta das nossas orações. Deus abençoe você. Sejam todos mais uma vez bem-vindos a mais um culto nesta igreja. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa ser com cada um de nós aqui essa noite, amém? Quero te convidar a se colocar de pé. Vamos orar, agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele está nos dando de louvar e engrandecer o nome dEle, de cultuar, sabendo que não são todas as pessoas que têm esse privilégio de estar em comunhão, podendo cultuar e render graças ao Senhor de forma livre. Isso é um privilégio que eu e você temos, amém? Então por isso, vamos agradecer a Deus. Pai, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas ao longo dessa semana, Senhor. Muito obrigado porque ao longo dessa semana o Senhor esteve conosco, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, na nossa casa, cuidando de nós, nos livrando de todo mal, ó Pai, e nos guardando. Que o Senhor possa ser com cada um de nós, Senhor, nessa noite, com as nossas emoções, com o nosso coração, ó Pai, com os nossos pensamentos, que as nossas emoções, os nossos pensamentos e o nosso coração possa ser entregue a Ti, ó Deus, mais uma vez aqui nessa noite, para que possamos aprender mais de Ti, aprender mais da Tua palavra, aprender mais do Teu amor por nós. E que ao aprendermos aqui, Senhor, a partir de amanhã possamos proclamar o Teu Evangelho, a Tua palavra e o Teu amor. Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações através dessas músicas que serão entoadas, através da mensagem que será pregada, ó Pai, através da vida do nosso querido pastor Igor, através do serviço de cada um aqui, ó Pai, o pessoal da multimídia, o pessoal do som, o pessoal da recepção, ó Pai, os diáconos que estão de plantão, ó Pai, para nos ajudar e nos auxiliar. E que o Senhor possa ser com cada um de nós. E cada um de nós possa ouvir a Tua voz, Senhor, e estar mais conectado contigo nessa noite. Essa é a oração que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Tua graça me alcançou, pra Ti quero viver, compartilhar do Teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Envolver,
até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Amém, irmãos? Vamos continuar adorando ao nome do Senhor. Mas antes eu quero pedir para que você olhe para essa pessoa bonita e elegante que está aí do seu lado. Dá um sorriso para ela. Diga da alegria que é estar cultuando ao Senhor ao lado dela nessa noite, em comunhão com Cristo. Vamos continuar adorando ao nome do Senhor, tendo a certeza que quem cuida de nós, e é para Ele que nós olhamos, é o Senhor dos exércitos que está aqui entre nós nessa noite. Amém? Louvemos ao Senhor com muita alegria e com muita força. Queimei as fontes, posso passar, e os meus olhos eu vejo tudo novo se fez, tudo novo se faz, e nessa estrada eu não me desvio nunca mais, estou firme, eu não me desvio nunca mais. Eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Sou vivo para o lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim, e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Declara o Senhor: vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo.
irmãos. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Amém? Meu irmão, eu queria saber nessa noite, quem aqui foi alvo da bondade do Senhor ao longo dessa semana? Levanta a mão. Se você foi alvo da bondade do Senhor e quer agradecer isso a Ele, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Vamos agradecer, vamos render graças a Ele pelo que Ele tem feito em mim, na minha vida, pelo que Ele tem feito na sua vida. Eu tenho certeza que cada um de nós tem um motivo de gratidão, tem um motivo de petição ao Senhor, e que nessa noite nós possamos colocar diante de Deus. A próxima música que vamos cantar fala sobre isso, que a bondade do Senhor nos seguirá todos os dias das nossas vidas. Amém? Cantemos. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu te dou o meu ser,
entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Quero convidar a nossa irmã Marina aqui na frente, que esteja colocando diante do Senhor todos esses motivos de gratidão, todas essas súplicas que colocamos diante do Senhor aqui. A Marina não conhece, mas o Senhor conhece. Então ela estará entregando ao Senhor nesse momento. Senhor, Tu és tudo nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos formaste no ventre das nossas mães. O Senhor colocaste, Senhor, cada uma das nossas células no nosso corpo. Nenhum de nós tem um controle absoluto da vida. O Senhor tem nas tuas mãos o primeiro e o último dia de cada uma das nossas vidas. Tu sabes o que precisamos, Senhor, e nós precisamos do Senhor. Amém. Muito obrigada, Senhor, porque nós podemos ter liberdade para estar diante do Senhor com todo o nosso fôlego, com todo o nosso entendimento. Obrigada, Senhor, porque diante da Tua cruz que nós levamos as nossas dores e nós entendemos que a Tua cura está na Tua cruz. Ó Deus, enxuga as nossas lágrimas. Refaz, Senhor, aquilo que precisa ser reconectado. Ó Deus querido, apenas uma palavra Tua libera no mundo espiritual aquilo que precisa ser refeito. E nós cremos nisso. Nós cremos que o Senhor está agindo no invisível, porque é por isso que nós estamos aqui diante do Teu altar. E nós entregamos para o Senhor isso que é tão importante e que tem acumulado o nosso tempo de pensamento, porque a gente não tem saída, mas o Senhor tem a resposta. Obrigada, Deus, porque nós cremos que o melhor do Senhor será feito nas nossas vidas. Aleluia. Nós sabemos que o Senhor nos dará vitória. Nós entendemos que estaremos contando os Teus feitos poderosos e maravilhosos, porque o Senhor é poderoso e maravilhoso. Obrigada, Senhor, porque nessa noite eu creio que haverá o lugar de tranquilidade na nossa mente. E que aquele que não está dormindo, porque está com esse problema perturbando a cabeça, nessa noite dormirá. Aquele que está com dores, nessa noite não terá, porque o Senhor é poderoso para fazer mais do que pedimos e pensamos. Deus, nós precisamos do Senhor. Nós não podemos fazer nada, o Senhor pode fazer tudo. Então, diante do Teu altar, entrego cada uma das vidas preciosas dos meus irmãos que estão aqui. Irmãos que agradecem, irmãos que entregam diante do Senhor súplicas e orações, porque é diante do Teu altar que nós nos achegamos agora. Aleluia, Deus. Então receba como incenso suave a nossa adoração e receba a nossa oração, porque assim fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar e volta cantando. És fiel? És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fogo
nós vamos participar do nosso momento de dízimos e ofertas. Momento esse que o Senhor nos dá a oportunidade e o privilégio de participar. Amém? Privilégio esse que Ele não deu aos anjos, mas deu a nós, de poder botar a mão na massa, de poder contribuir e poder fazer parte dessa obra tão maravilhosa. Também estamos em campanha de missões, não, só mais para frente. Campanha de arrecadação para o Ministério Infantil. A nossa obra já está avançando. Essa semana eu fui lá com o pastor fez questão de levar todos nós lá essa semana para ver como está a obra. A gente já fez o rebaixamento do teto, estamos caminhando, amém? Então uma poeirada santa, maravilhosa lá em cima, e que logo, logo, em nome de Jesus, quando menos a gente esperar, aquilo já vai estar pronto, para que as nossas crianças possam cultuar de maneira muito confortável ao nosso Deus, amém? Então, se você pode, nesse momento, quando cantamos, rompendo em fé, você pode ofertar e dizimar. Se você for fazer pela campanha do infantil, não se esqueça de colocar o valor que você vai enviar, mais 0,1 centavos, para que a gente possa identificar lá na tesouraria que essa oferta é para o Ministério Infantil. Então, cantemos. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas orações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre. Cante isso de pé, agradecendo ao Senhor. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Só a igreja. Rompendo em fé.
cada dia vou viver rompendo em Senhor Deus e Pai, graças nós te damos, Senhor, por essa oportunidade de louvar, de render graças a Ti nessa noite. Te peço, Senhor, por todas essas ofertas, todos esses dízimos e ofertas que foram alçados, ó Pai, ao Teu trono de graça, que o Senhor possa abençoar, ó Pai, a vida da diretoria desta igreja, ao pastor, Senhor, que nos lidera aqui, que o Senhor possa dar sabedoria a cada um deles, ó Pai, para que possam administrar cada vez mais esses recursos, para que o Teu nome possa ser exaltado aqui nesse lugar, nessa cidade, nesse bairro, Senhor, e nesse país. Que possamos continuar proclamando o Teu Evangelho aonde quer que possamos ir. Senhor, vá de encontro a cada um de nós, Senhor, nessa noite. Abre as nossas mentes e coração para tudo que vamos ouvir aqui, Senhor. Possamos estar preparados para receber aquilo que vai vir dos altos céus, Senhor. Use, ó Pai, o nosso querido pastor Igor como instrumento vivo, Senhor, nas Tuas mãos, para que ele possa transmitir a mensagem que vai transformar as nossas vidas ao longo dessa semana. É nisso que nós cremos, Senhor, e é com o perdão dos nossos pecados que nós também Te agradecemos. Amém. Bom dia não, né? Boa noite. Boa noite. Graça e paz, amém? Queria que você abrisse sua Bíblia aí comigo. Nós vamos ler um texto da Palavra de Deus nessa noite. Se encontra em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo de número 8, Evangelho de Mateus, capítulo 8, nós vamos ler os versículos de 23 a 27. 23 a 27. Antes de nós lermos o texto, eu queria que você preste essa atenção aqui para mim. Se você, quem estiver na transmissão, puder colocar aqui o negócio, vocês entenderam aí, né? O negócio das redes aí dos PGMs, coloca para mim o nome de cada líder, por favor. Olha ali, está aparecendo ali, ó. Preste bem atenção. Isso vai ficar sempre aqui para nós agora, para você ver. Toda semana nós temos os nossos pequenos grupos multiplicadores, as nossas células. São as nossas pequenas reuniões ao longo da semana. Reunião de evangelização, de comunhão, de partilhamento. Então você está vendo ali, nós estamos divididos em redes. E as nossas redes, cada rede, como você pode ver, tem uma cor. E cada pessoa ali que está escrito responsável significa que são os líderes. Os nossos líderes de PGM que estiverem aqui, quem são os nossos líderes de PGM que estão aqui no culto agora? Levanta a mão. Deixa eu pedir uma coisa a vocês no final do culto, tá? Aquela prática de que o pastor vai à porta, eu queria que vocês ficassem lá na porta hoje, abraçando a turma e cumprimentando. Então, o pessoal que é líder de PGM vai estar na porta, e se você quiser saber mais sobre uma reunião, mais sobre uma célula nossa, quiser participar, eu quero te convidar. Hoje é o dia de você vir na igreja, você se acostumou com isso, domingo é dia de vir, mas hoje é dia da gente ser enviado para aquilo que nós vamos fazer durante a semana. Durante a semana você precisa estar num pequeno grupo multiplicador, você precisa estar nas nossas reuniões das células, porque é isso que nós cremos, do jeito que nós cremos, do jeito que nós somos. Então eu queria muito que você pudesse participar deste movimento e não fique de fora, no nome de Jesus. Nós vamos ler o texto, Mateus 8, versículo 23, obrigado, Fábio. A partir do versículo 23, diz assim a palavra do Senhor. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé?
Então ele levantou, repreendeu os ventos e o mar, e fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando ele chegou do outro lado, a região dos Gazarenos, foram ao seu encontro os 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Até aí, que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Amém? Nós estamos no culto da noite, vivendo uma série de mensagens. Hoje nós estamos com um pequeno problema técnico e nós não temos o slide. Até temos, mas deu um probleminha. Mas nós vamos refletir novamente sobre a série de mensagens que tem o nome, ou o tema, chamado de Vestígios de Glória. Nós estamos falando todo domingo à noite a respeito dos milagres de Jesus. Ano passado eu preguei 10 milagres de Jesus, e esse ano nós estamos aqui pregando também 10 milagres. Se eu não me engano, essa já é a 4ª mensagem sobre a série. E nessa série, eu quero que você perceba, obviamente a tônica são os milagres, mas essa série mostra para nós que os milagres não são, preste bem atenção nisso, os milagres não são a totalidade daquilo que o Senhor é. Os milagres não são aquilo que o Senhor faz somente. Jesus não é um milagreiro, Jesus não é um curandeiro. Os milagres são vestígios da glória do Senhor, conforme Ele foi passando por aqui. Os milagres fazem parte do ministério de Jesus, os milagres fazem parte da rotina de Jesus, mas os milagres não representam o seu poder, a sua totalidade, a sua graça, a sua bondade. A sua graça, a sua totalidade, o seu poder, vai muito além dos milagres. Afinal, quando Jesus não faz um milagre para nós, Ele continua sendo bondoso, gracioso e poderoso. Não é somente quando o milagre acontece que Deus operou alguma coisa. Não é somente quando Deus responde que houve resposta. Às vezes silêncio também é resposta. E hoje eu quero refletir com você sobre esse texto tão conhecido, sobre Jesus acalmar a tempestade. Eu queria contar uma história para iniciar, que eu já contei, mas eu queria contar de novo, você vai fingir que não ouviu, tá bom? Dá um sorriso para a pessoa que está do lado assim, e fala assim: o pastor vai contar uma história novinha. Fala aí para a pessoa. Estava eu dirigindo meu carro, e Clarissa comigo, e 2 adolescentes atrás. Nós estávamos indo para uma vigília, e nós estávamos passando por um lugar muito escuro, e de repente, os meus faróis apagaram. E Clarissa então começa: acende a luz. Eu falei: eu não estou apagando a luz, não é por querer. Ela: para de brincadeira, acende a luz, para de brincadeira. Os meninos lá atrás: pelo amor de Deus, nós vamos morrer, e aquela coisa, tem gente que vai acabar com a gente aqui, nós vamos bater esse carro. Eu falei: gente, eu não estou brincando, a luz do carro não quer funcionar. E quanto mais eu andava, mais tinha quebra-mola. Então a Clarissa falava: acelera esse carro, e eu acelerava, passava em cima do quebra-mola, e todo mundo se jogava, e ela falava: não, vai devagar, pelo amor de Deus. E eu começava a andar devagar, ela: não vai devagar sim, porque vão matar a gente aqui nesse breu. E eu começava a acelerar, caía de novo no quebra-mola, e ficava nesse ciclo vicioso, até chegar num lugar, que era o lugar que a gente tinha que chegar, e chegamos lá, aquele trauma psicológico todo, Clarissa aos prantos. Os adolescentes lá atrás estavam com os olhos estatelados. Meu cunhado está assim: meu Deus do céu, não sei o que eu faço. Eu não sei se eu fico com raiva da minha irmã, porque minha irmã está chorando desesperadamente. Eu não sei se eu fico com raiva do Igor, porque o Igor dirigiu igual um louco. E todo mundo nessa tônica. Mas isso tudo não era algo planejado na minha cabeça, na viagem que eu ia fazer para aquele lugar específico. Foi no meio do caminho que, de repente, tudo mudou. É no meio do caminho, por exemplo, vou te contar uma outra, que eu estava andando, dirigindo meu carro, graças a Deus era o carro antigo, louvado seja Deus, porque aconteceu todas essas emoções no outro, e de repente, eu entro numa curva e meu pneu fura. Chovendo muito, depois da igreja, 10 e pouca da noite, saí eu na curva com o carro, com o pneu furado, subindo o morro,
e eu com o carro na chuva, na curva, subindo o morro, preocupado se alguém ia vir entrar na minha traseira. Então eu ligo para uma pessoa e eu digo assim: olha, eu preciso aqui, aconteceu isso e isso, estou aqui trocando pneu. Então vai eu lá atrás pegar o que preciso pegar para trocar o pneu de carro, porque eu troco pneu de carro, louvado seja Deus. Você, homem, vai ter um workshop lá no dia 5, para você aprender a trocar pneu de carro. Homem precisa trocar pneu de carro, amém, irmão? Amém? Só o Fael falou amém. Amém, irmão? Amém, os homens precisam fazer isso. Se eu puder poupar minha esposa disso, eu vou poupar. E aí, eu estou lá trocando o pneu do carro. Quando eu olhei para trás, eu percebi o quê? Eu tinha furado 2 pneus. O da frente e o de trás. Aí eu falei, agora não tem conversa. Eu estou MacGyver aqui, tal, mas também milagre, quem faz é Jesus. Então eu liguei para o guincho e o carro foi rebocado lá, e lá vai eu dentro do carro, me sentindo com o guincho, aquela coisa maravilhosa, só você que já passou por isso, já viveu. Isso tudo acontece de repente. A Bíblia diz que, em Tiago, no capítulo 4, que a vida é um vapor que aparece pela manhã e de repente isso some, se dissipa, vai embora. Todos nós sabemos que de repente algo acontece. Essa semana eu estava na academia correndo e tinha uma televisão na minha frente assim, e eu não estava ouvindo o que estava passando, mas eu estava vendo as noticiazinhas assim, quando está escrito. E estava escrito assim: um prédio, um condomínio em Pernambuco desaba. E eu fiquei pensando, meu Deus, imagina, a pessoa está dentro de casa, normal, é um prédio, de repente aquilo simplesmente vai ao chão. Quantas pessoas ali não feriram, não tem noção, não vi, não ouvi, não sei o restante da informação, mas como de repente ninguém acorda de manhã e fala assim, vou tomar um café porque daqui a pouco o prédio vai cair. Eu tenho dito para vocês sobre isso, quantos vídeos têm surgido de gente andando e sendo pego por pneu de carro que está voando. Os pneus estão tomando vida própria. Gente que é morto por pneu que solta do carro. Isso tudo acontece o quê? De repente, num instante, de uma hora para outra. Ninguém percebe. Vou contar uma outra para você da minha aventura agora de férias. Chegou para mim ontem a comunicação, estou muito feliz, para não dizer outra coisa, em tudo dá graça, né? De repente, o policial rodoviário saiu de dentro da mala do carro e tirou uma foto minha. E eu fui multado, foi de repente. Chegou a comunicação da multa ontem. E eu falei assim, Clarice, tem um homem dentro da mala. O homem era um policial me multando. Foi de repente. A vida da gente muda de repente, as coisas acontecem de repente. Tudo troca de lugar de uma hora para outra. Seja coisas boas e coisas ruins. As coisas boas também acontecem de repente. É de repente que a gente recebe um telefonema e a gente fala assim, fulano, você pode comparecer à empresa tal amanhã para uma entrevista de emprego? E a partir disso, esse de repente se torna uma realidade, você então consegue um emprego. Eu sempre falo dos casais, é de repente que um respondeu o outro, um se comunicou com o outro, e a partir disso, os relacionamentos começaram a o quê? A fluir, os relacionamentos começaram a acontecer. É de repente que as coisas acontecem. O texto que nós estamos diante dele diz, no versículo 23, dá uma olhadinha aí para o seu versículo 23. Mateus 8, 23. Entrando ele no barco, os seus discípulos, 24. De repente, o quê? Uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar. Eu não sei o que você pensa sobre o assunto, mas o que você faz quando de repente aparece? Para onde você corre? Para quem você liga? Quem é a pessoa na qual o de repente acontece para você, uma notícia ruim chega para você, e você pega o telefone e manda uma mensagem? Quem são as pessoas que você procura quando de repente acontece? O que de fato você faz enquanto espírito, ânimo, o de repente acontece? Quando o telefone da gente toca, 5 horas da manhã, e tem alguém da gente no hospital, o de repente chegou para aquela pessoa. E a gente se pega numa situação, como eu reajo a isso a partir de agora?
Eu lembro que era uma noite, minha tia era internada no CTI, minha família estava toda reunida na minha casa, lá em Manhimirim. Uma das raras vezes que a gente consegue fazer isso, e a gente estávamos já todos juntos, porque ela estava internada, então a gente já estava lá. E a gente foi comemorar o aniversário do meu primo, do João Henrique. Ao mesmo tempo que a minha tia estava no CTI, a gente não poderia deixar de cantar parabéns para uma criança pequena, porque não dá para fazer isso. A gente se alegra com os que se alegram e choram com os que choram. A vida funciona desse jeito. E a gente comprou um bolinho pequenininho, e a gente foi cantar, todo mundo assim, meio sem graça, e parabéns, todo mundo assim para ele, para você, para ver se ele não entra na cabeça dele que a coisa está certa. Todo mundo lá, nessa data, e come o bolinho, aê, tal. A gente se assenta para comer o bolo, de repente o telefone toca. Qual é a notícia? Ó, quem atende é minha mãe. Olha, você é irmã da Ivna? Sim, sou irmã. Então, ela faleceu. Amanhã a gente precisa que alguém venha aqui para resolver o que precisa ser resolvido. De repente chegou. E esse de repente acontece para todos nós. A Bíblia diz em Atos, no capítulo 27, se quiser colocar aí, pode, Atos 27, versículo 13, o apóstolo Paulo, ele também está num barco. O apóstolo Paulo está indo para a missão, ele está indo para aquela ilha onde ele vai pregar. E o texto diz que, começando a soprar suavemente o vento sul. Da última vez que eu preguei esse texto, minha vida virou de cabeça para baixo. No nome de Jesus, eu espero que isso não aconteça amanhã. Começando a soprar suavemente o vento do sul, eles passaram o que haviam obtido que desejavam. E por isso levantaram-se âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. O texto diz que suavemente um vento começa a surgir em cima do barco que o apóstolo Paulo está. E uma grande tempestade, então, acontece. E aí eu fico pensando que existem pessoas que, quando de repente chega, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é abrir a gaveta do cômodo, procurar aquele remedinho que você sabe qual, para tomar, para tentar se manter de pé. Eu vi uma dessas mulheres famosonas aí, essas globais, dizendo que todo dia de manhã, ela contando com muita alegria, ela acorda e toma um tarja preta assim para sustentar o dia. E eu fiquei pensando, gente, será que isso, o normal é isso, hein? Para começar o dia, nós temos que começar assim? Quando de repente chega, qual gaveta que você abre? Será que é a gavetinha do Rivotril? Será que é a gaveta do desespero? Será que é a gaveta da angústia? Será que é a gaveta da aflição? Obviamente, eu não estou dizendo assim, pastor, quando você então é pego de surpresa por alguma coisa que muda na sua vida, você se faz muito feliz? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando o de repente chega, todos nós vamos até alguém ou alguma coisa para suprir essas necessidades. Eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, as pessoas que são viciadas em droga, são viciadas em bebida ou têm outro tipo de vício, às vezes estão limpas há muitos anos, mas quando de repente chega, esse é o momento de ficar preocupado, porque muitas pessoas voltam a viver no vício antigo, porque aquilo é um escape, é uma fuga. Ou seja, a pessoa está passando por dificuldades, a pessoa está vivendo momentos de aflição, o de repente chegou para ela, e o primeiro lugar que ela vai é para uma garrafa de cachaça, para uma garrafa de bebida, para beber, para esquecer dos problemas, já dizia a música. Nós precisamos entender que o de repente, ele está aí para todos nós. Eu falei sobre o milagre da viúva de Naim, do filho da viúva de Naim, da ressurreição, e eu disse, todos nós passamos por dificuldades. Esse evangelho mentiroso que é contado por aí, que crente não sofre, ligue para cá e pare de sofrer. Ligue para cá e entregue uma oferta sacrificial que você vai parar de sofrer. Faça 7 semanas de jejum, oração, fogo, poder e glória, que você vai melhorar a sua vida, que você não tem mais problema. Ligue para cá e cure a sua ansiedade e a sua depressão instantaneamente. Eu já vi isso. Pare de sofrer, faça isso agora. Isso é mentira. Porque todos nós temos as nossas tristezas, as nossas angústias e os nossos sofrimentos. Todos nós. E a Bíblia diz que Jesus está num barco. Ele entra no barco com os seus discípulos.
E eu acredito que os discípulos deveriam estar todos empolgados, né? Vamos viajar junto com Jesus. Nós vamos entrar no barco aqui. O barco é familiar para muitos dos discípulos. Os discípulos sabem como municiar e fazer o barco funcionar. Eles sabem como lidar com as tempestades. Os discípulos estão acostumados com essa rotina. Mas o texto diz que, de repente, uma violenta tempestade se abate sobre o mar, de forma de ondas que começam a inundar o barco de Jesus. Porém, Jesus o quê? Dormia. E aqui eu quero fazer um paralelo e dizer para você, em segundo lugar, é que Deus de fato não dorme. A Bíblia diz que Jesus dormiu durante a tempestade, mas a Bíblia também diz que Jesus chorou. Você lembra disso? Tem um versículo isolado, único, pequenininho, que diz: Jesus chorou. A Bíblia diz que Jesus sentiu sede. A Bíblia diz que Jesus teve fome. A Bíblia diz que Jesus se entristeceu. A Bíblia diz que Jesus se angustiou, porque Jesus, enquanto vida terrena, era um homem como eu e você, 100% homem e 100% Deus. A Bíblia conta para nós que ele passou por todas essas etapas da vida. E até quando ele está pendurado numa cruz, parece que Deus Pai não está dormindo lá de cima. Por mais que, quando a gente lê o texto é angustiante, o texto chega a dizer para nós, Jesus dizendo: por que me desamparaste? Ou por que me abandonaste? Deus não dorme. E eu quero ler alguns versículos aqui sobre isso com você. E dá uma... Se você não quiser dizer para ninguém que está do seu lado, porque você não gosta, que você fica chateado quando o pastor fala isso para você, fala só em voz alta assim: Deus não dorme. Deus não dorme. Então acorda aí, irmão. Olha o texto de Salmos, capítulo 3, versículo 5. Salmos 3, 5. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque o Senhor que me sustém. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Deuteronômio 33, 12, diz assim: a respeito de Benjamim, disse que o amado do Senhor descanse nele em segurança, pois ele protege o tempo inteiro, e aquele a quem o Senhor ama, descansa nos seus braços. Salmos 4, versículo 8, Salmos 4, 8, diz assim: em paz me deito e logo me adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Vamos repetir? Em paz me deito e logo... Salmo 121, versículos 2 a 4, Salmo 121, de 2 a 4, diz assim: o Senhor é o meu socorro, o Senhor fez os céus e a terra, Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor, estou apontando para você aí, ó, o seu protetor, Ele se manterá em alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre em alerta. Abacuque diz que existe uma torre, e essa torre é de sentinela, e o Senhor protege como se estivesse em uma torre de sentinela. A Bíblia diz para nós, em vários outros textos, Jesus, por exemplo, com os seus discípulos, ele deixa bem claro que ele vai morrer, e que ele vai ressuscitar, e ele vai ascender aos céus. E, obviamente, os discípulos não compreendem a lógica. Você pode perceber que os discípulos estão sempre meio atrasados. Ele fala uma coisa e o pessoal não entende muito bem na hora. Mas quando Jesus, então, fala assim: olha, podem ficar tranquilos, eu vou deixar com vocês o Consolador. Eu vou deixar o Espírito Santo com vocês. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Podem ficar tranquilos. Para onde eu for, eu lhe teria dito, eu guardarei lugar para vocês. Só que o Senhor está dizendo isso para dizer que nenhum de nós disse aos discípulos e disse a nós através da sua palavra: vocês não ficarão órfãos. Quando nós nos convertemos, quando nós encontramos o Senhor Jesus, se nessa noite você entrou aqui sem um senso de paternidade, se você abriu o seu coração,
se você conhecer o Senhor Jesus, se você deixar com que o Senhor viva dentro de você, o seu senso de paternidade será completamente preenchido, porque o Senhor te protege e Ele não dorme. Isso significa dizer que Ele, o reverendo Hernandes Dias Lopes tem essa frase e sempre repete, que em uma mão Ele controla o mundo todo na sua mão, e tem as rédeas da humanidade, mas na outra mão, com seus dedos, Ele é capaz de enxugar as nossas lágrimas. Se no macro, no ambiente macro, ambiente social, ambiente político, o mundo, o planeta, as nações, as guerras, se isso tudo nos perturbam e nos deixam eufóricos e ansiosos, porque a gente não sabe resolver, a Bíblia diz para nós que Ele cuida do todo, mas Ele cuida de cada particularidade que existe dentro de mim e de você. Nós precisamos entender, queridos, nós precisamos entender de maneira prática que o Senhor, Ele é presente na nossa vida. O fato dele se chamar Emanuel, Deus conosco, não é simplesmente mais uma frase que a gente repete, como um mantra, como um mandinga, como frase de caminhão, pensamento positivo. Amanhã, onde você estiver, Deus estará com você. Amanhã, nos seus problemas, Deus estará com você. O Espírito Santo é aquele que é capaz de convencer o homem do pecado e do juízo, mas o Espírito Santo é capaz de nos preencher, de consolar o nosso coração, de dar um senso de avivamento dentro de nós, um senso de urgência, de derramar amor e graça sobre as nossas vidas. Hoje eu vi um vídeo no Instagram de tarde, na hora do almoço mais ou menos, e era de um menino cantando, e o menino estava cantando, e eu estava arrepiado do pé à cabeça. Você já teve essa experiência assim? De ouvir um louvor e de se arrepiar? Já teve? Você não teve, não? Nós vamos orar para você ter. Você é uma benção. Às vezes você é mais firminho assim, né? Eu também sou mais firme um pouco, mas tem hora que o negócio desenrola. E aí eu estava arrepiado e eu pensando assim, meu Deus do céu, parece que eu consigo sentir a presença de Deus do outro lado da tela. E aí eu abri o Instagram, porque eu faço parte da Associação dos Viciados de Comentários do Instagram. A gente clica em todo vídeo para ver o que o pessoal comentou. Faço parte, estou lá no AA. E aí eu cliquei e uma pessoa comentou assim, eu não sou crente, não vou à igreja, mas é normal ficar todo arrepiado ao assistir o vídeo? Eu pensei assim, é normal, meu filho, isso é o Espírito Santo querendo falar com você, só que você ainda não entendeu. Pastor, só está dizendo que o Espírito Santo é arrepio? Óbvio que não. Óbvio que não. Mas eu estou dizendo que o Espírito Santo, ele é presença preenchedora, e de vez em quando a gente sente na pele aquilo que o Espírito está fazendo dentro de nós. Nós precisamos entender, meu irmão, que se nós temos uma luta, nós temos algumas questões, nós temos dificuldade, Deus é capaz de suprir essas dificuldades, porque Ele não nos abandona, Ele não dorme. Jesus dormiu dentro do barco, mas não perdeu o controle da situação. Jesus sabia o que estava acontecendo. O texto ainda diz que depois disso, depois da tempestade, Jesus está indo para encontrar um endemoniado, e é daqueles bruto. Vou fazer uma perguntinha só aqui, só a nível de senso, não olha para o lado não, porque senão você vai ficar com medo do irmão. Você que já participou para expulsar demônio, levanta a mão. Você está até com medo de olhar para o lado, né? Para falar assim, meu irmão, que isso, irmão? É, irmão, o negócio é chapa quente. Deixa eu falar uma coisa para você. Existe, tá? O bicho ruim existe. E só quem já passou por essa experiência, esse sentimento negativo que dá na cabeça da gente na hora, né? Uma pressão, uma coisa esquisita, sabe do que eu estou dizendo. Mas Jesus não está preocupado nem com isso. Ele não está preocupado que ele vai chegar lá, vai encontrar um demoniado, ou você acha que Jesus não sabia que isso tudo ia acontecer?
Jesus estava dormindo tranquilo, porque ele sabe que o poder do sangue dele é mais poderoso que qualquer diabo sobre qualquer coisa. E aí, meu irmão, você fica aí, preocupado. A Bíblia diz que a gente se preocupa, que a gente se angustia, que a gente fica ansioso, que a gente acha que a gente não vai ter o que comer, que a gente acha que a gente não vai ter o que vestir, que a gente acha que a gente não vai ter condição de casar, que a gente acha que não vai ter condição de comprar um carro, que a gente acha que não tem como começar de novo a nossa vida, que a gente acha que nós já acabamos e agora nós estamos aqui somente esperando para Deus fazer alguma coisa, que a gente já perdeu a esperança. Meu irmão, no nome de Jesus, Deus não dorme, Ele pode estar planejando uma coisa maravilhosa para você, desde que você abra o seu coração para viver aquilo que Ele precisa. Deus faz infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou pedimos, e Ele é capaz de fazer coisas que a gente jamais imaginou, porque Ele não dorme, Ele é um Pai amoroso. Esse sentimento de Pai, ele é confuso nos nossos dias, né? Porque muitos de nós tivemos pais muito ruins, e é uma pena. Muitos de nós tivemos pais ausentes. Muitos de nós tivemos pais muito duros. Ele pai duro. Essa nova geração não sabe o que é isso, não. Hoje eu mandei um vídeo para minha sogra. A menina arrebentando. Menina assim, 3 anos. Arrebentando a cara da mãe dela de tapa. E ela, minha filha e tal. Minha filha, não pode. Aí eu fiquei pensando, nossa, pai, se fosse comigo, a minha mãe, a cada chinelada era ia ser soletrando a sílaba com chinelada. Falei. É assim que você criou lá, já passou por isso, né, irmão? Falei pra você parar. E lá em casa ia ser assim. Mas muitos de nós tivemos pais também que passaram da conta. Não estou falando da chineladinha, estou falando da correção. Pais que foram duros. Gente que perdeu pai e mãe e nunca ouviu um Deus abençoe e eu te amo e estamos juntos. Nunca ouviu. Os pais de antigamente pareciam todos aqueles coronéis assim, aquela coisa. Ela não é, o pessoal mais velho. Hoje em dia, eu acho que não existe mais. Existe pai ruim, né? Mas muitos de nós também tivemos pais maravilhosos. O que faz de nós ter um entendimento de paternidade melhor do que os outros. Mas muitos de nós tivemos mães terríveis, mulheres duras, intrigueiras, assim, ó, que gostam de fazer intriga na cabeça da pessoa. Gente que casou e a mãe não parou de perturbar. Que isso, pastor? Não tem isso não. Está repreendido, meu irmão. Você não sabe de nada, irmão. Vou te falar, tem umas mulheres aí, mães, que são difíceis demais. Mãe que briga com nora o tempo todo e fica perturbando, espizinhando. Tem uma língua afiadíssima. Se botar para elas morder aquele potinho que as cobras mordem, se desse veneno é muito. Porque tem gente muito ruim. E tem criação que é muito ruim. O que faz o nosso senso de paternidade ficar muito confuso. E o nosso senso de maternidade também fica muito confuso. Só que Deus não é esse tipo de pai e de mãe. A Bíblia diz que Ele nos ama. Quando a gente lê Malaquias, eu já falei isso algumas vezes, a gente percebe no primeiro capítulo, Deus dizendo assim, eu amo vocês, porém, eu vou ter que corrigir vocês. Porque pai e mãe corrige, pai e mãe instrui, pai e mãe dá direção, pai e mãe abençoa, mas pai e mãe também, se precisar puxar a orelha, vai fazer o quê? Vai puxar a orelha. E se precisar dar uns tapinhas, vai tomar uns tapinhas. E a Bíblia diz que Deus, Ele exerce esse tipo de paternidade conosco. Mas a Bíblia também diz que Ele é extremamente amoroso. Ele é bondoso, Ele é gracioso, Ele é maravilhoso, Ele cuida de nós, Ele sabe das nossas questões, Ele cuida das nossas angústias, Ele cuida de questões que só Ele é capaz de resolver por nós. Ele é capaz de sondar os nossos corações
de situações que nós não comentamos com ninguém e abençoar. Você já teve a oportunidade assim, ó, você nem completou a oração, você só teve uma aspiração assim, nossa, se acontecesse um negócio desse ia ser tão bom, só pensou. Você não foi lá, fechou a porta do seu quarto, Senhor Jesus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor faça isso. Você não fez isso. Só pensou assim, nossa, como mineiro, que tem bom demais da conta se isso acontecesse, vai. Vocês carioca, é nós, né? Ia ser bom de, como é que fala? Não sei falar, ia ser bom demais da conta em carioquês. Ia ser top o trem. Trem não tem, vocês não falam trem, eu confundo. Meu vocabulário ele é muito limitado mineiristicamente. Mas você ia falar do jeito que você fala assim, nossa, esse trem ia ser top demais. Você misturou os dois. Aí, o que acontece? No outro dia as coisas acontecem. Você fala assim, ué, lembra da história que eu disse hoje de manhã? Que você fica falando aí das coisas perto do seu celular e ele está te escutando e sugerindo as coisas para você? Lembra que eu falei? Ó, vai aparecer, eu vou falar bem alto aqui para aparecer no telefone de vocês aí essa semana, e o problema de você. Negócio pneu de carro. O celular está tudo pegando. Daqui a pouco a Pirelli está mandando mensagem para todo mundo aí querendo vender pneu. É desse jeito que acontece. Às vezes eu penso numa coisa, eu fico pensando assim, eu devo ter ficado doido, porque eu só pensei, e esse negócio aqui, aparece as coisas para mim. Mas a Bíblia conta que o Senhor, Ele é capaz de sondar a gente no mais íntimo possível. E às vezes Ele responde a oração antes mesmo da oração ter sido concluída, porque Ele é bondoso demais. Nós precisamos crer que Deus não dorme. E a terceira coisa que eu quero destacar com você, lê comigo o versículo 26. Vamos ler todos juntos? Porque ele perguntou, por que vocês estão... Repreendeu o vento e o mar, e fez completa bonança. Eu queria que você, assim, vibrasse, se alegrasse, só com a frase que eu vou dizer. Deus não perde controle de nada. Deus não perde controle de absolutamente nada da nossa vida. Existe um teólogo que diz assim, não existe nenhum centímetro, nem na terra, nem no céu e nem no mar, que fuja do controle absoluto de Deus. Não existe absolutamente nada que esteja fora do arraial do Senhor. Você já viu como é que funcionam as coisas aqui na terra? Por exemplo, existem algumas coisas, eu estou falando aqui de orelhada, mas cadê o Daniel, meu advogado? Daniel, você não sabe não, mas se eu precisar é você, viu, irmão? Ô Daniel, meu advogado. Tem coisas dentro do direito que fogem da jurisprudência de um estado, de um município. Polícia não pode bater na sua casa. Às vezes, eu já vi casos de gente ser solta. Não, a gente viu que o trem errado, mas não pode porque não tinha algum papel lá, alguma coisa específica. Já viu isso? Não tem isso? O direito, não. Irmão, liberou porque não tem ali. Você já viu isso acontecer? Só que isso não acontece no plano espiritual. Na vida espiritual isso não acontece. O Senhor só pode vir até aqui, daqui para lá, não pode, não existe isso. O Senhor não muda, o Senhor não deixa de atender a todos nós, em todas as áreas. Se você tem problema financeiro, o Senhor pode resolver o seu problema financeiro. Você tem problema emocional, existem traumas dentro de você, medos, angústias, ansiedade, depressão, qualquer quadro desse tipo, Deus pode resolver essas questões. Existe alguma coisa que diz respeito à sua casa? Pastor, eu preciso de uma restauração, minha casa está destruída, minha casa está assim, minha casa está assada. Deus pode fazer.
Existe alguma coisa, por exemplo, que diz respeito à saúde, à sua saúde? Tem alguém com dor aqui nessa noite? Alguém está com dor? Tem ninguém com dor? Louvado seja Deus, não, tem 2 pessoas. Nós vamos orar, né? Fiquei até assim. Mas se tiver com dor também, Deus pode resolver. Você tem algum problema de saúde específico? Eu tenho um. Mas eu sei que Deus é capaz de me curar. Deus é capaz de resolver as minhas questões. Essa semana vai virar um burburinho. Gente, o pastor está doente. Um problema no olho. Estamos aí, estamos lutando. Você já me viu andando com um colírio para cima e para baixo. Deus pode fazer, Deus pode curar. Nós precisamos crer que o Senhor é poderoso. Nós precisamos crer. Sabe qual é a realidade? É que muitos de nós viemos à igreja. A gente carrega a Bíblia debaixo do braço. A gente fala para os outros que é crente. A gente ora na hora da refeição. A gente chega no Natal, reúne todo mundo e fala de Jesus. A gente até compartilha versículo, né? No seu status aí do WhatsApp, do Instagram. Mas você não crê. Não crê. Porque se cresce, o Fael falou aqui, a primeira opção sempre seria o Senhor. Se cresce, a gente correria sempre para os braços do nosso Pai. A Bíblia diz que aquele que fechar a porta do seu quarto e procurar o seu Pai que está em secreto, Ele vai responder as nossas orações. E por que não responde? Será que a Bíblia não funciona? Ou será que sou eu que não tenho fé? Será que sou eu que não creio? Será que não sou eu que estou disposto a ver o sobrenatural acontecer? Eu estava conversando com uma pessoa e às vezes você pode ser assim. Eu queria te dar uma palavra de libertação nessa noite. Eu fui criado na igreja, já falei trocentas vezes, fui criado na igreja. Na minha adolescência eu me desviei assim, né? Estava lá, mas não estava. E depois eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor. Mas sabe aquele crente assim que fala assim: ih, o irmão levanta a mão para orar. Não, o Fael está cantando aqui, o Ministério do Louvor está cantando. O irmão levanta a mão para louvar o Senhor. Você já viu o irmão que levanta a mão? Não sabe? Às vezes é você, o irmão. Eu pensava assim: isso tudo é bobeira, palhaçada. O irmão fala amém, igual o Carlos Vitor fala amém bem alto, né? Amém. Aí eu pensava: olha só, olha, está querendo aparecer. Eu pensava isso. Estou falando de mim, não estou falando de ninguém não. Aí o irmão chorava na hora do louvor e da adoração. Aí pensava assim: deve estar com muito problema mesmo, né? Deve estar com muito problema. Aí tem gente que adora do jeito diferente. Eu falei isso aqui nas últimas semanas. Tem gente que, parece estar cantando o hino nacional. Olho bem aberto, posição de sentido. E se tiver um arrepio, a pessoa passa a mão no sentido contrário do pelo, para o pelo nem levantar. Tem gente que é assim, e vai adorar a Deus assim, está tudo bem. Mas tem gente, irmão, que está querendo, glória! E aí eu pensava assim: meu Deus do céu, será possível que essa pessoa não está vendo que ela está de palhaçada? Eu pensava, estou falando de mim, não estou falando de você não, irmão, você está outro nível. Você está em outra esfera espiritual. E eu lembro que tinha um irmãozinho que ele tinha um problema de cabeça mesmo. Ele até faleceu, coitado. Mas na hora do louvor, Fael, ele entrava de chapeuzinho, muito humilde, de chinelinho. Todo mundo no Mamirim sabia que ele tinha dificuldade. Mas ele ficava na hora do louvor: ô glória, ô glória, ô glória, ô glória, ô glória. E eu pensando: alguém cala a boca do ô glória, porque não está dando. Nós estamos cantando e ele está: ô glória, ô glória, ô... Gente, não era assim: cantou uma música aí, ele soltou 2 glórias durante a música toda. Não é isso que eu estou dizendo. Era cada frase, a cada sílaba tinha ô glória. E eu pensava: meu Deus, o pastor está dormindo. Não é possível. O
pastor tem que ir lá falar com esse irmão para ele parar de dar uma glória. Tem gente que o pastor estava pregando e fala assim, já viu? A pessoa vai guiando o pastor na pregação, né? Fala, Deus. É desse jeito. Alegria, bate palma espontaneamente. E eu pensava assim, meu Pai eterno, como que tem gente que gosta de aparecer? E aí, eu já era pastor aqui da igreja, me mandaram para um congresso de pastores e jovens. Meu irmão, meu irmão, aquele ambiente, aquela igreja enfumaçada, preta, com a luz rodando para lá e ia para cá, e eu pensando, meu Deus, isso não é igreja não, gente, não pode ser igreja um negócio desse não, tá tudo preto, tá tudo enfumaçado, a luz está apagada, o louvor tá daquele jeito, e eu pensando, Jesus, não sei o quê, mas lá pelas tantas, eu sei o que aconteceu. Eu fui meio que me abaixando assim durante o louvor, até o momento que eu me ajoelhei e tirei um momento de oração com Deus. E eu acho que Deus desamarrou algumas coisas que precisava resolver. Sabe por quê? Porque Deus faz do jeito que Ele quiser, aonde que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Nós não controlamos aquilo que o Espírito Santo faz. Nós não controlamos nada disso. Não controlamos. Não controlamos. Às vezes a pessoa vai chorar e vai chorar mesmo. É Deus com ela lá, irmão. Às vezes a pessoa vai falar, ô glória. Eu espero que não seja igual o irmãozinho do Mamirim, porque realmente atrapalhava um pouco o andamento da coisa. Mas se Deus fizer, eu vou fazer o quê? Eu como pastor hoje, eu vou fazer o quê? Pastor, mas nós somos de uma igreja batista. E batista nós não damos glória a Deus, não? Batista está proibido em algum lugar do estatuto da Convenção Batista Brasileira, que é proibido bater palma? É proibido se alegrar? É proibido sorrir? É proibido abraçar alguém? Não que eu saiba. Alguém da ordem precisa me ligar para avisar. Mas a gente precisa entender, gente, que se Deus quiser fazer e dar uma palavra positiva, uma palavra direta para as nossas vidas e mudar a nossa vida, Ele é capaz de fazer. Ele fez na minha vida, eu não sou melhor do que ninguém, pelo contrário, o apóstolo Paulo disse assim, eu sou o pior de todos os pecadores. Eu quero usar esse texto para falar de mim, e Deus é capaz de fazer infinitamente mais no meu e no seu coração.